Vamos iniciando aí, pessoal, a nossa live de hoje sobre mapas acústicos para avaliar desempenho de fachada, para projetar fachadas adequadas em termos de desempenho acústico, né? Novamente aqui com a professora Maria Fernanda, coordenadora do LAVIT, né, do Olá. laboratório de térmico, acústico, lumínico, vibrações, etc., do ITT Performance, e o Rafael Reisler, analista de projeto nessa área, e dois dos grandes, a Maria Fernanda, a maior especialista do Brasil, e o Rafael no caminho, né? Então, grandes especialistas no tema, com experiência prática e teórica, né? Então, a live de vocês de hoje é com vocês. Estamos juntos. Vamos lá. Isso aí. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, por dizer que estão no caminho. É a intenção. Seguindo os caminhos, passos da Maria Fernanda e do Bernardo Tutiquian. Bem, boa noite, então, pessoal. Meu nome é Rafael, como o professor Bernardo comentaste. Vamos falar aqui um pouco sobre mapeamento acústico, né? Hoje, a ideia é eu fazer a apresentação. Eu sou o Rafael, sou engenheiro civil, tenho mestrado na arquitetura dentro da Unicinos, fui orientado pela professora Maria Fernanda. Ainda sou coordenador da regional da RS da Sobrac, analista do Performance, como o professor Bernardo disse, e professor também na Uniftec. Como mediadores aqui da apresentação, né, o professor Bernardo e a professora Maria Fernanda, que também, Bernardo já fez a introdução dela, né, também complementa a apresentação do Bernardo como coordenadora do nosso PPG em Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Gostaria de apresentar também os nossos digital influencers do ITT Performance, o professor Bernardo Tutiquian, coordenador do ITT Performance, muito bem auxiliado pelo Roberto Cristo, pela Fernanda Pacheco. Sigam eles no Instagram, aí está a arroba deles, aí sigam eles no Instagram para ficarem atentos mais informações de lives e questões sobre desempenho concreto, tudo a respeito sobre engenharia civil. E aqui a nossa equipe do LAVIT, que o professor Bernardo tinha comentado, né? Ali ainda aparece o Paulo, que já fez a live na segunda passada, a Mari, que vai fazer a próxima live na segunda-feira que vem, da equipe aqui do LAVIT. Na quarta e na sexta também tem outras lives para vocês darem uma olhada, só seguir a gente lá no Instagram. E aqui está toda a equipe, né, orientada pela grande professora Maria Fernanda. Mas, bem, entramos no assunto a respeito de acústica e mapeamento acústico com uma frase de impacto de Juvenal, onde ele, em uma das suas sátiras, ele escreveu, né? Quanto sono, lhe pergunto, posso ter eu nessa estalagem? As carroças passando, fazendo estrondos, os gritos dos carroceiros presos no tráfego. É interessante isso aqui, porque lá no ano de 60, no primeiro século, já existia o pessoal aí discutindo a respeito de ruído urbano, poluição sonora e os impactos que isso acontecia nas pessoas. Então, o ruído urbano, essa questão de poluição sonora, algo que a gente vai comentar bastante hoje aqui, não é um assunto novo, né? Juvenal, que é conhecido por a frase que traz a respeito de pão e circo, né? Ele também escreveu, essa aqui não é a sátira mais conhecida dele, mas é uma aí que ele traz a respeito de poluição sonora. Eu gostaria de introduzir, né? De iniciar a apresentação com essa frase aqui. Eu acho que até complementando um pouquinho, Rafael, se for olhar ali, mas que barulho era esse, né? Barulho de carroça, nossa, isso não é barulho. Mas a gente pode fazer também uma analogia com o que nós estamos vivendo hoje, né? E as pessoas que podem, é claro, fazer o isolamento, estão nas suas casas, mas a gente está sabendo, pelo menos em São Paulo, cresceu em 25% a reclamação de barulho em condomínio, a reclamação de condomínios, e grande parte disso é devido ao ruído, e isso, as cidades estão mais silenciosas, né? Então, é legal o pessoal se manifestar ali também, que a gente vai começar a compartilhar essas experiências, né, que nós estamos tendo, que são bem atípicas, né? É interessante, né? Falaste que tem pesquisas aqui até de 2020, desse ano, né, de 2020, que eu vou apresentar hoje, mas a gente está numa situação ímpar a respeito de poluição sonora, né? A tendência é que voltaremos um dia a sair dessa pandemia e voltaremos à situação que a gente estava, mas
O fato é que a poluição sonora ela teve um decaimento tão grande que isso já começa a dar outros problemas que são os problemas regionais regionais, eu digo, dentro de uma própria edificação, né? E aí, tratando a respeito do ruído nas cidades, a questão de ruído, né? O ruído ele é todo um distúrbio sonoro e que é indesejável para uma pessoa. Então, o ruído nas cidades, é o barulho do trem passando, é o barulho que o aeroporto, da decolagem, da aterrissagem dos aviões pode causar nas pessoas, o ruído do tráfego, que é realmente um dos pontos mais importantes e mais trabalhados na questão do ruído de cidades. Então, o ruído urbano ele é muito bem definido a respeito dos distúrbios que incomodam as pessoas, né? E ele hoje ele é visto como um problema na vida das pessoas e no meio ambiente dessas grandes cidades. A demanda que as cidades vão crescendo, nós vamos vendo uma expansão dos meios urbanos de tráfego e uma expansão das edificações, a ponto que daqui a pouco as edificações vão estar entrando dentro das vias férreas, vias rodoviárias, ou as vias mesmo vão estar entrando dentro da edificação. E eu gosto de começar até a apresentação com esse vídeo aqui, para mostrar. Esse aqui é um exemplo crasso de como é a demanda de crescimento de mobilidade urbana nas cidades. E daqui a pouco a gente está nessa situação, onde um trem pode estar entrando dentro de uma residência. E aí esse é um exemplo bem extremo, né? Mas eu acho que com relação ao ruído, que isso que é inerente, então, à questão da expansão urbana e da aglomeração urbana, a gente tem essa sensação mesmo, que é o trem que está entrando dentro da nossa casa, que é o avião, é o ônibus, é como se ele estivesse operando ali dentro. E tem muita relação, então, com a questão da necessidade do isolamento acústico das fachadas, né? Quer dizer, o quanto nós estamos... vários de vocês aí que estão nos assistindo devem morar em edifícios que, quando o edifício foi construído, não tinha tanta movimentação urbana, né? Tanto movimento das vias de tráfego. E hoje essa fachada não está preparada para receber, né, toda essa poluição sonora. É interessante também o vídeo porque trata a respeito de que o barulho ele está entrando dentro da minha edificação. Eu posso fechar a janela, mas ainda assim eu vou estar ouvindo o barulho do trem, o barulho da rodovia. Então, de certo modo, esse tráfego, esse som incômodo, ele está entrando, ele está me perturbando dentro do meu local de lazer. Não está entrando fisicamente está entrando de uma forma de uma onda, mas não está entrando de uma forma de um objeto dentro da minha edificação. Heisler, tua conexão deu uma piorada aí, tá falhando o teu microfone. E aí, até nesse meio tempo, eu faço uma provocação para vocês, uma pergunta para Maria Fernanda. Aí, o que é o ideal, né? Claro que o ideal é ter uma caixa, morarmos dentro de uma caixa acústica, né? Mas vamos assim dizer que talvez não seja tão possível. Então, o que é o ideal? Conviver com o ruído mais ou menos até num nível aceitável, ou afastarmos a cidade, ou seja, espalharmos a cidade e as pessoas terem de se deslocar grandes distâncias de transporte público, terem, enfim, ou seja, quanto mais densa a cidade, vamos pegar assim um limite, né? Nova York, né? Cidade totalmente verticalizada e tal. É muito fácil tu deslocar para aqui e para ali porque é tudo muito perto, né? Enfim, horizontalmente falando. O que é o ideal? Morar numa cidade assim ou tipo assim naquelas fazendas de antigamente que para tu ir para o trabalho tem que pegar o burro, depois o ônibus, depois o outro ônibus, depois o circular, tá? A diligência. A diligência. O que vocês acham? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Até é legal, porque eu acho que essa é uma oportunidade do pessoal de edificações conversar com o pessoal de cidades, que é o que a gente faz no mestrado. Então, um bom planejamento urbano, um bom zoneamento desses usos é suficiente. Por exemplo, as habitações ou aqueles usos mais sensíveis ao ruído não necessariamente precisam ficar na beira da rodovia, né? Tendo um determinado afastamento e sabendo tratar isso,
a gente pode trazer mais qualidade de vida para a população. Agora, o que fazer já quando a situação está consolidada e não foi seguido um bom planejamento urbano, que é o que acontece na maior parte dos centros urbanos brasileiros, cara, com exceção ali das cidades planejadas e Tocantins, ali em Palmas, é um ótimo exemplo desse planejamento, né? E até para a questão de afastamento do ruído, aí o que fazer, aí é repensar a cidade, repensar os usos, porque é muito bom morar perto do transporte, né? É uma coisa muito boa ter esse acesso. Então, a gente vai também fazendo uma adaptação cultural, do ponto de vista cultural. A gente tem uma possibilidade também, que alguns futurólogos falam, que é a expansão das áreas urbanas para que quem mora mais longe tenha mais qualidade, né? Então, coisas que a gente... mais ou menos que nem a gente está vivendo agora, então, por exemplo, da pandemia, a gente vai vendo o que vai acontecendo com a expansão urbana, mas não podemos abrir mão da parte de qualidade acústica. Bernardo, porque tu dissesse assim, que a pessoa se acostuma, vai se acostumando com a coisa do ruído. A pessoa não se acostuma, isso foi um mito que caiu já faz algum tempo a partir de pesquisas. O que acontece, por exemplo, durante a noite, é que a pessoa não entra num estado profundo de descanso. É aquela pessoa que no outro dia ela vai ficar mais irritada, aquela pessoa ela vai ter uma performance aquém, né, do que poderia ter tanto na vida escolar quanto no trabalho. Então, isso é pacífico, a pessoa não se acostuma com o ruído. Ela pode até dizer que se acostuma, mas ele faz um dano, e o dano não auditivo é um dos mais perigosos que tem também, né? Como é que está agora? Agora eu consigo ouvir e enxergar vocês bem. Tá melhor, tá Eu melhor. acho Toca a bala. eu acho que é por causa do vídeo antes, Bernardo, que daí deve ter Pode ficado ser. ruim a minha conexão. Ou Vai ter entrou o mais um trem, vídeo. tu estava filmando lá do apartamento, entrou o trem. Pode ser, pode ser. Muito boa piada, muito bem colocado. Agora, então, já aproveitando o gancho que o professor estava comentando a questão da qualidade acústica para as pessoas, e eu vou dar mais uma questão de qualidade, mas a fim de quantificação, né? Como é que a gente vai quantificar essa questão de qualidade? Quanto é que é muito barulho? Não tá bom, Rafael. Voltou a ficar ruim. Voltou a ficar ruim? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Agora melhorou de novo. Agora melhorou de novo. A respeito, então, como quantificar na parte térmica, nós já estamos muito bem acostumados. Nós sabemos que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, uma temperatura de 5 graus é considerada fria, uma temperatura de 35 pode ser considerada quente. Verdade? Muito bem, professor? Tá ruim. Eu vou dar continuidade ali, Rafael. A gente tem uma dificuldade, então, nessa parte de acústica, porque a gente faz uma analogia com essa parte então, do conforto térmico, porque com o térmico nós temos já uma certa sensibilidade desenvolvida desde criança, digamos assim. A gente sabe que 5 graus, por exemplo, é uma temperatura fria. E se a gente disser que vai fazer 35 graus no dia, nós sabemos que é quente, né? Isso, então, é algo que a gente já vem há algum tempo convivendo com isso. Mas, para que a gente faça alguma intervenção na parte de acústica, a questão das quantidades também são muito importantes. Quer dizer, o quanto dB é barulho, quantos dBs é um lugar calmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a conviver, e nada melhor do que desenvolver essa sensibilidade também na própria cidade, com o barulho que nós ouvimos no dia a dia, né? Então, essa parte é fundamental, principalmente para quem quer trabalhar com acústica, é saber o que quer dizer 85 dB, o que quer dizer 40 dB, né? Acho que pode passar aí, Rafael. E aí nós temos a questão da quantidade ali, o Rafael tinha colocado, né? Que são os aparelhos, né? Os equipamentos que nós temos para medir. Temos a possibilidade hoje de usar dispositivos móveis, mas isso nunca deve ser feito com dispositivos móveis, é uma medição profissional, é só mesmo para que a gente consiga desenvolver essa sensibilidade, né? Quer tentar agora, Rafael? Vai lá. Sim, vou tentar. Eu vou... Deu uma mudada aqui, vamos tentar, né?
Então, a respeito do uso de mapeamento acústico, de mapas acústicos da realidade, tem umas relevâncias a respeito do impacto no comportamento da saúde. Estamos falando muito do mapa da... Oi? Não? Vamos lá, então. Né? Então, conforme eu tinha começado a falar, nós temos que ter uma interferência muito grande do ruído, por menor que seja, né? Por exemplo, a gente coloca 65 dB. 65 dB é o que tem mais ou menos em um escritório, as pessoas conversando civilizadamente, né? Mas esse 65 dB, aliás, 55 dB, já é algo que começa a nos estressar, né? A gente já começa a ter que fazer um pouquinho mais de esforço para a concentração, né? E essa questão, então, quando nós estamos dentro de uma edificação, cada um aqui está dentro da sua casa, o ruído de tráfego ele consegue ser, então, o maior responsável, né, na maior parte das vezes, em conta disso. A gente cita muito dados europeus porque foi onde começaram esses estudos, né, os estudos mais quantitativos. Pode passar, Rafael. Então, a gente tem que esse barulho vai impactar não só quem está no tráfego, mas quem vai, então, sentir essa poluição sonora. E aí, então, o mapeamento de ruídos, ela é uma ferramenta importantíssima para que a gente tenha, então, se tem uma noção do quanto que se deve fazer de isolamento acústico. Acho que dá para passar mais um ali, porque daí a gente pode realizar intervenções das edificações, né, na parte urbana, de mobilidade urbana, ou então da arquitetura, da construção civil, de uma maneira mais precisa. Olha só, a gente poderia simplesmente pegar e construir castelos medievais, né, com paredes muito espessas, vidros triplos, quádruplos, mas nós temos que saber o quanto fazer, como que nós vamos... quanto que nós vamos medir para também não estar gastando sem necessidade com a questão do isolamento acústico. Ou um outro problema que nós temos também, às vezes, no Brasil, é fazer de conta que ele não existe e aí não dimensionarmos bem o isolamento da fachada. Acho que pode passar ali, Rafael. Esse é uma figura gerada ali ali naquela área de implantação do Shopping Canoas. Veja, quando a gente fala então da implantação de um equipamento urbano como um shopping, não é só o equipamento urbano, na verdade é todo o desenvolvimento de ocupação do solo urbano que a implantação daquele equipamento urbano trouxe. A gente vai implantar um shopping, mas aí então vai ter uma valorização dos terrenos ao redor e aquilo então, uma torre que vai ter então 200 famílias, são 200, 400 carros, quantos são? Hoje nós temos plena capacidade de fazer de traduzir essa ocupação maior do solo urbano com quantificar quanto de ruído eu vou ter a mais então naquela região, na região impactada, né, que não necessariamente é só na frente do empreendimento, mas em toda a volta ali. Não sei se está aí o pessoal de Caxias, né, que estava bem presente na semana passada, mas eu dou um exemplo bem prático ali de Caxias, que foi a implantação de uns projetos habitacionais no desvio Risso, né, que aquilo impactou até a BR. Né? Não, a BR não, até a RS ali, né, que foi um impacto fantástico na questão da geração do tráfego e do ruído também. Acho que pode passar ali. Rafael, se tu quiser tentar comentar alguma coisa. Realmente é isso aí mesmo, né, professora? A respeito essa imagem que representa muito bem a expansão urbana dentro de uma região analisada ao longo de um tempo. Isso aqui é uma expansão de 15 anos, onde a gente consegue ver com imagens a intensidade, a variação que teve ao longo do tempo na densidade urbana aqui. Então, ao longo do tempo, toda uma área aqui de Canoas, ela praticamente mudou seu ambiente acústico para finalidades de poluição, né? Como é que está agora meu áudio, professora? Como ficou agora? Ficou bem melhor. E o Fernando Pascoaloto, lá de Caxias, está comentando que esse exemplo que eu dei do desvio Risso
O impacto foi na RS 122, ali da entrada no bairro. Legal. Agora tá legal o teu áudio. Tá, que bom. Então, a respeito, eu vou tentar ligar minha câmera de novo. Se der problema, vocês me avisem. Daí, provavelmente, era a minha câmera aqui que estava dando problema. Mas, a respeito, então, do monitoramento, na escala internacional, nós já tivemos já estamos bem adiantados a respeito de cuidados e monitoramentos acústicos, uso de mapeamento em diversos países, a ponto de que aqui eu trago o exemplo da Espanha, que desde 98 utiliza o mapeamento como um modelo para se seguir de um crescimento urbano, uma análise de crescimento urbano. É legal tu falar um pouquinho mais alto, Rafael. Mais alto, não tem problema. E aqui, então, eu trago duas imagens, né, bem claras, se dá para ver essa mudança, que em 2013 nós tínhamos até um desenho aqui feito com uma qualidade, com um nível de aprofundamento, e já em 2011 já teve um grande detalhamento muito mais aprofundado de um mapeamento acústico feito em uma determinada região ali da Espanha. E aí, quando a gente vai falar, mas isso aí é questão de Europa, né? Na Europa o pessoal é tudo mais desenvolvido. Sim, então vamos tentar trazer algo mais local. A respeito, então, América Latina. Aqui nós temos nossos colegas de país aí, nossos irmãos do Chile, né, que desenvolveram um mapa acústico que é colocado online. Ele foi todo desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde do Chile e a Universidade de Austin, a Universidade Austral, que desenvolveu todo esse mapa aqui. Então, as grandes cidades do Chile já tem tudo ali colocado. Aqui eu mostro para vocês a cidade de Temuco, mas se vocês forem em Santiago ou outras cidades com uma grande densidade demográfica, vocês já vão ver que tem um mapa acústico ali apresentado. E isso é online. Vocês podem ir no site MapCity e ver isso daí. Eu acho que uma grande informação é que essa é uma informação pública. Então, se eu quiser hoje construir nessa cidade, eu posso, então, dar uma olhada ali, aproximar e ver o que eu teria que investir em termos de isolamento acústico de fachada, para que ficasse dentro das normativas. Uma outra possibilidade também, algumas imobiliárias já usam essa informação para colocar como área silenciosa ou área ruidosa. Então, se a gente pegar ali, por exemplo, o local ali perto do Minhocão, em São Paulo, né? Tem uma rua que fica a 2, 3 quadras ali que é absolutamente silenciosa, né? E isso, então, o mapa dá conta, né? Ali o Tomás está perguntando quantos decibéis está permitido. Não. Dessa região realmente não sei. Em 2017, no Chile, né? No Chile. Em 2017, ali no Chile, eles começaram a fazer um regulamento para fins de ruído dos veículos. Se eu não me engano, um veículo ele pode emitir até 70 ou 75. Agora estou em confusão aí. Pode ser que 75 seja no Chile, 70 seja na Europa, mas é em torno de 70 e 75 de ruído para esses veículos leves, né? Veículos leves e motocicletas. De grande porte, eles ainda não têm lá. Então, e outra, cada cidade lá no Chile tem o seu planejamento. Aqui no Brasil, posso te dizer que a maioria das cidades dá ali um limite em torno de 70 até 80 dB. Pode falar, prof. Não, só para... Tá bom. E não dá para deixar de comentar uma questão um pouco mais regional ainda, no nosso mapa de São Paulo, que desde 2016 tem um decreto-lei que obriga a cidade de São Paulo em 7 anos construir um mapa acústico, e hoje ele já tem um mapa acústico apresentado dentro de um protótipo num site, que também segue a questão ali do Chile, que é um dado público, né? Então nós podemos pegar isso aí como acessar livremente aqui no site do mapa de ruído de São Paulo.org e ter a identificação ali na questão do centro, né? O piloto que eles apresentaram em São Paulo na região central. E a ideia do mapa acústico, ele não é uma ideia que vai melhorar o ruído na minha cidade, né? O mapa acústico ele é basicamente o diagnóstico.
Ele é o raio-x que eu vou fazer da minha cidade, para ver onde é que está problemático, onde é que eu posso crescer a densidade urbana, melhorar a questão de demografia urbana, mas ele não melhora nada, né? O mapa acústico ele não tem de melhorar. Ele vai me mostrar o que a cidade tem. O que vai melhorar é um plano de intervenção, um plano de controle, monitoramento que a cidade tem que implantar a partir do diagnóstico. Então, não tem como criar um plano diretor prevendo um crescimento em determinada área sem falar que naquela área pode ser que eu esteja prejudicando determinadas pessoas. Então, o mapa acústico ele basicamente vai seguir para mostrar quais são os locais mais barulhentos para eu poder tirar aquelas pessoas para fins de habitação, colocar eles em locais mais silenciosos, com uma qualidade de vida, assim dizendo, para eles viverem, chegando então num resultado que é uma qualidade de vida melhor para toda a cidade, né? Essa então é a ideia de um mapeamento acústico e o uso dele, a finalidade dele como uma ferramenta pública. Mas quando a gente vai então entrar para dentro do edifício e entender as edificações, nós temos que saber quais são as nossas necessidades e obrigações que nós temos hoje. Se formos olhar a norma de desempenho, ela na primeira parte, no item 5, ela já traz as responsabilidades de cada parte numa construção. E ela trata ainda que o construtor e o incorporador eles são responsáveis a identificar os riscos e prover essa identificação com estudos técnicos para os projetistas. E aí, como é que um projetista de fachada vai projetar uma fachada se ele não sabe o ruído que pode estar chegando naquela fachada? Pode falar, prof. Então, a Jéssica Silva, eu acho que é uma pergunta que ela está fazendo aqui, eu não sei se ela está perguntando se ocorre a desvalorização imobiliária por causa do ruído, né? A gente tem alguns exemplos extremos ali na cidade de São Paulo, lembrando que foi em São Paulo que começou toda essa questão da densificação urbana e geração de ruído urbano e também pesquisa sobre ruído urbano. Agora, essa quantificação, eu desconheço algum estudo brasileiro. Tem estudos, sim, de fora do Brasil. Até, Jéssica, nos contas, tu sabe alguma coisa, assim, em termos quantitativos. Tem em relação ao ruído de tráfego estudos de fora do Brasil, mas tem um estudo sobre o ruído dos aeroportos, que sim, ocorre a desvalorização do imóvel. Isso aí no Brasil, tem alguns estudos sobre isso. A Jéssica Tem a desvalorização. perguntou aonde? Perguntou no Instagram. Eu acho que ela perguntou no Insta. No Instagram. Está chegando aqui para mim que veio pelo Insta. Perfeito. Legal. Também dá para comentar, professora, que nós não temos o retorno do usuário, mas nós temos um retorno da construtora, né? Que Novo Hamburgo teve o primeiro prédio a nível superior da norma de desempenho no Brasil para a finalidade de desempenho das construções, né? De acordo com a norma de desempenho, que foi o Cronos da Ativa Brasil. Então, já existem alguns prédios, algumas edificações que se preocuparam sim com isso, mas a gente não tem ainda o retorno do usuário. Pode ser até que seja por uma questão de que a norma tenha ainda seus poucos anos de vida, né? Mas, então, já que a gente está falando tanto da norma de desempenho, para fins de uma análise da edificação de acordo com a norma de desempenho e ao ruído urbano, a fachada eu vou me preocupar nos locais de dormitório, né? A norma de desempenho ela não me traz um requisito para minha fachada na sala, na cozinha e qualquer outra área. Os requisitos de análise que a norma de desempenho me traz é o dormitório. Então, basicamente, eu tenho que pegar a minha planta, identificar os pontos, identificar as fachadas de interesse, e esses sim são os pontos que ali, acusticamente, eu vou ter alguma intervenção, eu possa ter alguma intervenção, eu possa ter que fazer um estudo mais aprofundado a respeito disso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecer os materiais que nós vamos usar nessa identificação. Que tipo de material eu vou usar e saber as características que esse material tem. Eu não tenho como fomentar um projetista com um laudo técnico, fomentar ele com todas as características da envoltória e esquecer de fomentar o meu projetista com as características do meu material. Meu material tem que ser bem caracterizado para isso. Então, basicamente, uma fachada ela é composta por dois elementos, alvenaria e esquadria.
Para a alvenaria, a gente não vai trabalhar muito hoje aqui, vamos falar, a alvenaria ela tende a ser o ponto mais rígido e mais isolante, tem uma perda de acústica, perda de transmissão maior que a esquadria, né? Então, a alvenaria, a gente basicamente trata pela lei da massa. E essa lei da massa, ela é muito bem específica a respeito do peso que minha parede tem. Ou seja, se eu sei o peso que a minha alvenaria tem, eu consigo estimar o resultado da perda de transmissão sonora que essa alvenaria pode ter conforme o tipo de a carga que tenha essa minha parede, né? Para diferentes tipos de carga eu tenho diferentes tipos de fórmula. Ou então eu posso até utilizar esse ábaco sabendo aqui um tipo de peso, a massa superficial que minha parede tem. É muito importante isso aqui a gente saber porque a alvenaria ela é a parte mais robusta de um sistema de fachada, mas sim ela faz parte, ela compõe a fachada, principalmente no momento que eu tenho uma relação entre alvenaria e esquadria muito muito expressiva, muito grande. Então, da minha fachada, ou eu vou solicitar para os meus fabricantes um ensaio de laboratório com os dados bem caracterizados dos materiais, ou então eu posso utilizar essa fórmula, as fórmulas de acordo com a massa e ter ainda um resultado até mais conservador do meu sistema de alvenaria. Posso só fazer uma parte aqui do pessoal que está participando, está bem legal a participação aqui. A Rafaela Estevão da Rocha, grande Rafa, né? Então ela tá elogiando, muito boa apresentação, mais legal ainda a tua participação, saber que tu está aqui. Então, Guia de Melhores Práticas Europeus, ela coloca assim que os mapas de ruído podem ter até 5 dB de erro. E aí ela faz uma relação muito interessante que 5 dB é o que a gente deve considerar de limite ali de folga quando a gente faz a previsão do isolamento acústico de uma fachada, né? Claro, 5 dB naquela abordagem mais conservadora, que acho que tem que ser no Brasil também, né? Muito legal essa relação. O Tomás também está fazendo uma série aqui de considerações bem interessante, né? Que toda a dificuldade que a gente tem, então, de fazer essa previsão do ruído urbano por causa da expansão demográfica. Ele coloca assim também que as edificações muitas vezes não têm um critério técnico, né? Mas então, Tomás, estamos tentando caminhar para algo um pouquinho mais regrado e que venha atender com critérios de qualidade de vida para a população, né? Porque o nosso consumidor da construção civil ainda não sabe que tem direito a algumas coisas, né? Eu acho que erroneamente a gente fala de conforto acústico como se fosse algo supérfluo. E não é supérfluo, é uma necessidade, é um direito que a gente tem quando adquirir um imóvel. Eu acho que se tiver outra participação, eu vou interromper de novo, mas é que está bem legal aqui a participação. Muito boa essa participação, muito bom saber que o pessoal está participando aí, o Tomás, um abraço para o Tomás, para a Rafa também, um abraço, muito boa, muito bem qualificadas essas participações do pessoal. E ainda aqui dando continuidade na questão da fachada, a esquadria sim, ela tem uma grande participação e é interessante quando a Rafa ainda comentou, a Rafaela Estevão, ela comentou a respeito da incerteza ali dos 5 dBs, é a mesma incerteza aqui que ainda aparece quando a gente vai até estimar um valor de uma perda de transmissão de uma alvenaria. Aqui minha incerteza que eu tenho é 105 dB, é um valor aí muito bonito na acústica 5 dB. Mas voltando aqui para o sistema de esquadrias, a gente tem diversos tipos de esquadrias e nós sempre nos deparamos a respeito com aquela pergunta: qual é que é o melhor sistema de esquadria para usar? Qual é o melhor tem o melhor resultado para desempenho acústico? PVC, alumínio, a madeira, é ferro, né? Nós temos uma infinidade aí de tipos, modelos, categorias aí de esquadrias. E eu já digo aqui para vocês, né? A gente segue sempre um padrão de que a esquadria boa é uma esquadria sem frestas, né? Então, a primeira coisa que a gente fala aqui, até quando questiona a gente, eu já respondo, já pergunto, né? Como é que foi o resultado de estanqueidade? Se não sabe, então vai lá conversar com o Emanuel, com o Vinícius, com o professor Bernardo, daí vamos fazer um ensaio de estanqueidade para a gente tentar resolver os problemas de estanqueidade.
Porque uma esquadria, por incrível que pareça, que ela tenha um bom resultado na estanqueidade, ela vai ter um bom resultado na acústica, ela vai seguir uma certa lei na parte de acústica. Quer complementar alguma coisa? Sim, não, mas pode terminar e depois me passa a palavra, porque estão chegando várias contribuições bem interessantes aí, mas termina aí, Muito bom. depois eu... Legal, legal. Tá, então, fiz o ensaio da minha esquadria, não estou me preocupando ainda com o tipo de esquadria, né? Estou só preocupando em tirar as frestas de um possível sistema de esquadria que possa existir ainda. Então, eu fiz um ensaio de estanqueidade, fiz um ensaio de permeabilidade na minha esquadria, passou em todo o resultado, lá deu 200 PA, passou tudo certinho. Legal, vamos fazer ensaio acústico agora? Não, agora a gente vai começar a ver a tua esquadria como um elemento acústico. Aí a gente vai para o sentido de que, se a gente for olhar a massa dela, a mesma ideia do que a gente estava falando na alvenaria, quanto mais pesada a minha alvenaria, melhor é para a acústica, quanto mais pesada a minha esquadria, ela tem que ter o mesmo processo acústico de resultado. Então, quanto maior for a espessura do meu vidro, melhor vai ser o meu resultado. Aí a gente vai entrar em outros detalhes mais aprofundados aqui de esquadria, que não é a questão de hoje. Vidro duplo é melhor, vidro perfil insulado é melhor. Bem, aí é uma briga eterna e o melhor é sempre ter uma análise aprofundada. Aí agora eu vou entrar, porque eu discordo. Vidro laminado com vidros, a lâmina de espessura diferente é melhor mesmo. O vidro laminado é melhor que o vidro duplo com câmara de ar. Para acústica, sempre preencher os vazios vai ser bem melhor para evitar ressonância, né? Deixa eu já aproveitar aqui. Marcos Abreu, grande Marcos Abreu. Nós temos que fazer uma live junto com o Marcos Abreu, viu? Temos que programar aí. O cara sabe muito. Aí ele está colocando que em muitos locais as mudanças de trânsito acarretam esse aumento do nível de ruído. Sim, muitas vezes é isso. Às vezes se instala um hospital a 4 quadras de lá, mas ele vai passar todo o trânsito na frente da tua casa, né? O transporte tem que ser mais silencioso. Ele coloca uma coisa bem delicada, né? Que hoje não temos fiscalização sobre isso. Só que eu acho que a fiscalização tem que vir do nosso consumidor, né? Eu acho que sim, ele tem que ser mais exigente e já está acontecendo isso, viu? De uma maneira muito não homogênea no Brasil, mas já está acontecendo. Uma outra coisa, a Andresa Andrade também, ela pergunta: esquadrias com vidro duplo de mesma espessura são consideradas acústicas? Fora do Brasil, não são. Fora do Brasil, os catálogos das principais fornecedores só colocam como acústico aquele vidro, então, que tem espessuras diferentes, seja ele laminado ou vidro duplo insulado, que nessas imagens ali do slide estão ilustrados os vidros duplos insulados. Legal. E até a Tatiana aborda isso no Face, Maria Fernanda, sobre as fachadas ventiladas e cortina fachada, pele de vidro, né? Os prédios em pele de vidro. Hoje a tecnologia do vidro tá excelente. Nós temos ótimos recursos para propiciar um excelente isolamento acústico com a atual tecnologia do vidro, só que ela tem que ser especificada pelos arquitetos, né? Então, também falta esse conhecimento. Sim, é possível ter uma boa fachada com pele de vidro com isolamento acústico, e tudo vai depender do tipo de caixilho. Pele de vidro, ali a Tatiana corrigiu, e sim, é possível, não tem problema nenhum. Lembrando que aqui a gente está falando de fachada, tá, gente? Mas veja, se essa fachada, dependendo do tipo de vínculo que ele tem com a laje, isso tudo funciona como um conjunto, né? A gente está tentando restringir aqui, daqui a pouco, falta menos de meia hora para terminar a live, só para poder caber no tempo, né? Mas tudo funciona como um conjunto. As fachadas cortina de vidro têm potencial para ter um ótimo isolamento acústico, porque os nossos fornecedores de vidro trabalham muito bem com isso. Eu vou mais além ainda, professora. Eu acho que o sistema que é bom, tanto pele de vidro, fachada e cortina, o professor Bernardo ainda comentou, a Tatiana, no caso, a pele de vidro, a cortina que é boa acústica foi projetada para isso, né? O meu sistema estrutural que funciona bem foi o sistema estrutural projetado para aquela finalidade. O sistema de combate ao incêndio que funciona bem é um sistema que foi projetado para aquela finalidade.
Então, o sistema de fachada que vai funcionar bem, que vai ser acústico, é um sistema que foi projetado para aquilo ali. Então, a gente tem que ter essa análise que um projeto ele vai fazer, sim, uma grande influência no resultado. Comentando ainda que o Marcos falou a respeito do hospital, se a gente colocar uma sinaleira, já é uma gigantesca interferência urbana. Uma sinaleira já dá um pico ali naquele ponto gigantesco, né? Olha aí, o Marcos Abreu, que é o grande acústico aqui de Porto Alegre, com certeza. Né? Opa, com certeza não me queimei com pelo menos uns 3, né? Mas assim, um dos grandes. Não, Marcos Abreu é muito querido, né? Então, está confirmando aqui, eu tenho certeza que os demais consultores de acústica aqui do Rio Grande do Sul estão confirmando também que é laminado com espessuras diferentes, tá? Para acústica. Alguns arquitetos se surpreendem, nossa, é mais barato que o duplo. Sim, é isso mesmo, simplifica. E muito bom essa questão que tu colocou, Rafael. Um bom isolamento acústico vem de uma boa especificação, vem de um bom projetista. Esse é o primeiro passo, né? Como é que eu faço um bom isolamento acústico? Primeiro contrata a pessoa certa e que tem experiência nisso, né? Muito bom. Toda essa questão aí que o Marcos está falando é muito importante no projeto, especificações e dados de projeto. Viu porque eu não queria entrar muito na questão de vidro, já foi um bom tempo aqui só nesse slide. Mas só continuando aqui, então, pessoal, um vidro, uma esquadria muito bem projetada para acústica, ela tem sim que ter um vidro diferente, né? Laminado, insulado, elas têm vidros diferentes por causa da frequência crítica do vidro, né? Mas também é importante, como terceiro parâmetro depois da massa numa análise, é o tipo de perfil e a rigidez do perfil. Aí sim, o perfil vai fazer uma influência. Depois eu me preocupar com as frestas e com a massa do meu vidro, aí eu posso entrar com questões de rigidez do perfil e o equilíbrio do meu perfil do vidro. Pode falar. Que rigidez não quer dizer massa, né? O Thiago tá falando, realmente o Thiago daí já tem um conhecimento legal, né? Tá falando que é importante citar a frequência crítica de cada vidro, então que fica suprimido pela questão do vidro laminado com espessuras diferentes, né, Thiago? Legal, acho que a gente vai ter que fazer uma live só de isolamento acústico de esquadria, né? Vai ficar bom. Quando começamos a listar a questão de acústica, vieram 6, 7 tipos diferentes de lives, né? Essa aqui foi a primeira, vão vir outras, virão outras. E realmente, a rigidez ela não ela é a relação do módulo de elasticidade com a inércia do meu elemento. Então, eu posso mudar a rigidez do meu elemento mudando o tamanho, a geometria do meu perfil, né? A questão de um perfil mais detalhado geometricamente, ele aumenta a rigidez por questões de rigidez aumentar a inércia do próprio material. E é importante tudo isso daqui, da onde é que a gente vai tirar? Dificilmente a gente consegue estimar o resultado de uma esquadria, porque muito se deve a questões pontuais de projeto, questões pontuais de montagem da esquadria e instalação. Então é muito importante, numa etapa de análise construtiva, ter uma conversa muito franca com o fabricante, com o montador da esquadria, quem vai fornecer a esquadria para edificação. Ele tem que estar embasado na questão da parte acústica para conseguir fomentar os projetistas e ter um bom trabalho para a finalidade acústica na fachada. Legal, então nós já entendemos que a fachada ela é composta pela alvenaria e pelo vidro. Juntando os dois materiais, aí a gente consegue até estimar um valor de isolamento da minha fachada. Essa aqui é uma fórmula proposta por Peter Berry, lá do IPT, já aposentado do IPT, está no livro do Bistafa também, a respeito da perda de transmissão gerada por um sistema de multicamadas, não, um sistema homogêneo, assim dizendo, de uma fachada, né? Onde a gente pode estimar o valor da nossa fachada, pela perda de transmissão da fachada, conforme o somatório da área da minha fachada e o somatório da área da minha fachada e o isolamento do elemento. Como, por exemplo, aqui, se nós tivermos um sistema de fachada com um elemento de alvenaria de 50 dB de isolamento e um elemento de esquadria com 29 dB de isolamento, o que vai estar influenciando na minha fachada aqui? Basicamente, a área de cada um deles. Tá? O que isso realmente vai analisar? Lembrem que eu comentei ainda que a perda de transmissão de uma fachada é muito influenciada por uma relação entre os dois elementos, entre a área dos dois elementos.
Então aqui a Acho gente que dá tem a para grande... mostrar ali, eu ia te propor mesmo para mostrar ali o desenho, para a gente tentar avançar um pouco, porque daqui a pouco a transmissão vai ser interrompida, né? Infelizmente, temos um prazo. Então, veja, se a gente consegue, então, porque tem em relação com o que a gente falou antes, o ideal é que a gente consiga, então, um equilíbrio sempre entre os elementos que estão compondo um determinado sistema, ou materiais que estão compondo um determinado elemento. Vidro e caixilho, né? Ali a gente tem a janela com a parede, né? Porque senão as perdas vão ser muito grandes. Então, se a gente tem 29 dB na esquadria, 50 dB na alvenaria, dependendo da área, isso tende a gente perder tudo o que colocou ali na alvenaria e para o isolamento daí da janela, né? Que é o ponto mais frágil hoje em relação ao isolamento acústico, simplesmente porque o vidro, eu não quero que ele seja tão espesso, né? Até por uma questão do próprio suporte estrutural do caixilho. Legal. Vamos Acho que avançando aqui, então, né? dá Vamos... para avançar lá, né? Esse aí também é uma outra questão, a gente tem as persianas, né? As persianas são um elemento que eles representam uma fragilidade acústica bem grande, só que hoje, esse tipo de persiana que está ali exemplificado no slide, a gente vai encontrar mais quando se deparar com uma situação de reforma, porque realmente hoje, com as persianas integradas ao caixilho, nós temos os ensaios em laboratório ali no ITT Performance que mostram que a gente não tem uma perda tão grande assim com isso, né? Porque elas ficaram menores, simplesmente ficaram menores, tem mais eficiência e aí a influência deles dessa caixa de persiana no isolamento do conjunto, ela não é tão grande como no caso desse slide. Então, quando a gente está atuando numa reforma, aí é importante que não se troque só o caixilho, não se preocupe só, o caixilho tem que ter vidro, o vidro duplo vai me salvar. Não necessariamente. Aí é todo o conjunto daquilo que está compondo a fachada que nós estamos estudando, né? Muito bem colocado, né, professora? E aqui é um ponto que de fragilidade pode gerar uma fresta muito grande no meu sistema, né? E também a gente pode comentar a questão do controle da execução. E o controle da execução aí são casos muito particulares. E aqui eu gostaria de apresentar um exemplo particular que foi ensaiado no ITT Performance em parceria com a Galar, aqui de Novo Hamburgo, dois irmãos, né? Onde nós fizemos aqui uma análise da instalação, como é que o controle na execução da instalação da esquadria poderia influenciar na finalidade acústica. Então, nós temos aqui o terceiro e o quarto pavimento de um determinado prédio residencial, onde o quarto pavimento foi feita uma instalação de uma determinada esquadria, sem o controle, né, sem tal engenheiro ali controlando a instalação, e embaixo nós tivemos um controle muito rigoroso da instalação. E os resultados foram muito expressivos, né, onde na suíte, a suíte menor, o meu resultado com a persiana recolhida, ou seja, a persiana dentro da caixa, me deu uma diferença de 5 dB, enquanto que a persiana estendida, a folha de vidro, dava diferenças de torno de 8 dB no meu valor ponderado. Esses são valores que, com certeza, mudam a classificação do meu sistema. Esse aqui diz muito facilmente de um sistema do nível superior pode passar a virar um nível inferior, né? Legal, mas esse meu prédio já está construído? Pois é, mas aí tem muito legal, porque olha só, nós abordamos assim, que tem que ter um projeto, e se não for bem instalado, adeus. Perder 8 dB no isolamento de uma fachada porque a janela foi mal instalada é demais, né? Aí é muita coisa. Então, vejam, é todo um conjunto, e aí o Marcos Abreu está fazendo uma série de considerações aqui em relação a essa questão do que tem que ser estanque, de como construir, sim. Vejam como a gente tem que amadurecer em todos os processos ainda, né? Começa lá na cadeia produtiva do fornecedor, o projetista, e tem essa parte, então, do controle mesmo da instalação. Posso continuar aqui? Legal. Então, se meu prédio já está construído, o que eu posso fazer? Nós estamos falando muito de um sistema que está para ser construído, né? Um prédio a ser construído, questão de projeto e tal. Mas se já está construído, o que podemos fazer? A gente pode ainda trabalhar com esquadrias de sobrepor, né? Logicamente que, geralmente, vamos encontrar esquadrias de sobrepor elementos que sejam oscilobatentes ou guilhotina, que tenham uma estanqueidade no fechamento muito melhor.
mas pode ser que Peraí. exista ainda... Aquela ali é de abrir, não é guilhotina. E aquela outra ali também, ela não chega a ser oscilobatente, aquela outra ali do lado. Elas só são as janelas de sobrepor mesmo, né? Elas são, aliás, de abrir. Desculpa, gente. Qualquer janela, se não é de abrir, não é janela, né? Mas é de giro. Tá? É a de giro, né? Pivotante, né? De Pivotante. giro, tá? De giro Me falhou a também. A palavra. oscilobatente é aquela que, enfim, que gira também. É difícil de... É que tem abre. dois eixos de giro, Isso, né? perfeito. Isso. Perfeito. Não, é pivotante. Me faltou a palavra. Muito obrigado, professor Bernardo. Então, nós temos algumas possibilidades ainda de trabalhar, né, em questão de melhorar o isolamento de uma esquadria numa questão de uma edificação construída. Lógico que eu não posso tirar minha esquadria e botar uma melhor, porque eu vou estar mexendo na minha fachada. Algo que, num condomínio, não posso fazer. Eu gostaria aqui de terminar mostrando um estudo de caso que nós fizemos a respeito do desempenho acústico em relação aos custos numa fachada a diferentes tipos de nível de pressão sonora e classes de ruído. Ou seja, se nós pegarmos a norma de desempenho já me traz 3 classes de ruído, classe 1, 2 e 3, mas ela não me diz que em determinado nível ambiental de ruído eu tenha, seja classificado como classe de ruído tal. Então, o que nós fizemos? Para uma análise primária desse estudo de caso, nós pegamos o manual da Proacústica, que ele traz essa tabela aqui para classificação, ou seja, esse aqui é o ruído atingido da parte externa na fachada da minha esquadria, e com esse valor aqui a gente pode fazer o cálculo do isolamento acústico para finalidades de isolamento na norma de desempenho, né? Também foi feito um levantamento do custo das esquadrias em relação ao seu desempenho acústico. Isso aqui é uma análise que foi feita com diversas esquadrias, né? Isso é para um determinado empreendimento, né? E foi legal assim que a gente viu que o preço não necessariamente tem relação com o desempenho. A gente tem às vezes esquadrias que têm um custo, se a gente pegar aquela ali do meio, vamos pegar aqueles 33 dB ali, né? Então a gente tem o preço relativamente inferior aos demais, comparativo, né? E tem um isolamento acústico bom, né? Então não necessariamente nós temos isso, por isso é que é importante exigir o relatório de ensaio do fabricante daquele caixilho com determinado vidro, né? Maria Fernanda e Rafael, meu trabalho aqui é polemizar, né? E aí, quando vem uma figura assim, vem todos aqueles mitos de mercado e uma série de opiniões de mercado e tal. Qual é melhor, na esquadria de PVC ou de alumínio? Mas essa é a pior pergunta que teria, na verdade. Eu não sei qual que é a melhor, mas essa pergunta é muito ruim, porque no slide anterior ali que o Rafael mostrou, a gente pode ter excelentes esquadrias de alumínio, né, contanto que se observe sempre a questão da rigidez do caixilho, a robustez e o vidro que está integrado a ela, né, e eu posso ter uma esquadria de PVC muito ruim. Então, essa pergunta não é a mesma coisa que eu perguntar o que é melhor, bloco de concreto ou bloco de alvenaria. Que isso, gente? Não tem condição. Perfeito. E até pela forma que tu respondeu, Maria Fernanda, tu levantou o que mais ou menos o mercado fala, né? Que a esquadria de PVC é boa e de alumínio é ruim, ou uma é melhor, que a de PVC é melhor que a de alumínio. E eu acho que essa tua explicação vem bem a calhar para, vamos assim dizer, começar a tentar derrubar um pouco esses mitos de mercado, né? Ou seja, com certeza. E até internacionalmente, pegar uma Europa da vida, até o contrário, lá a esquadria de alumínio tem mais status, vamos assim dizer, que a de PVC, né? Mas no Brasil um pouco se perdeu isso. Nós temos uns casos muito interessantes de construtoras que fizeram aquisição de caixilhos para um determinado empreendimento e depois foram fazer um ensaio em campo. E no ensaio em campo ficou comprovado que o isolamento acústico estava aquém daquele prometido no relatório. Então, aquilo foi motivo para perícia, inclusive. Então, sim, nós temos um mercado consumidor aí que temos que alterar alguns comportamentos, né? E temos excelentes fornecedores, tanto de caixilhos de PVC quanto de caixilhos de alumínio. Perfeito. Eu acho que nenhum projetista acústico, nenhum acústico gosta de responder essa pergunta, né, Bernardo?
E eu sempre gosto de responder ela falando, a Maxinhar vai ser melhor que a de Correios, com certeza. Então, principalmente questão de frete. Mas Maria Fernanda já explicou muito bem a questão do isolamento acústico e do custo. Dando continuidade aqui, nosso estudo de caso foi numa edificação que estava sendo construída em Porto Alegre, né? Hoje já está construída, está na fase finalizada, que é o Cine Teatro Presidente. Essa edificação aqui, ela teve uma fachada mantida, onde era um teatro antigamente, teve uma fachada mantida, e foi construído um prédio ali que é um co-living, que é como se fosse um co-work, mas não é para trabalhar, um co-living, para viver em comunhão, em parcerias ali. Um prédio todo diferente, uma análise diferente. Aí nós fizemos um trabalho também diferenciado em cima dele para entender como é que poderia funcionar. Então, a primeira coisa que nós fizemos de levantamento é entender qual é que é o ruído gerado, qual é o ruído que chega em cada um desses pontos dessa minha fachada. Então, a gente vai e faz um estudo aí com software de simulação. Esse prédio aqui em Porto Alegre, não sei se tinha comentado antes. Eu acho que é importante também frisar que o software que nós costumamos usar é o CAD-NA, que é um parceiro do ITT Performance também, e do próprio mestrado em arquitetura, apoiando as pesquisas dos mestrandos, né? Acho que é importante ressaltar ali que é o CAD-NA. Sim, muito bom. É um software já utilizado há 2 anos pelo ITT Performance para esse tipo de simulação e análise, e ele me gera até essa análise para chegar na edificação, ou seja, o que a gente está comentando hoje a respeito de mapeamento acústico, ele consegue me gerar com uma análise muito bem detalhada. E a gente consegue ver... Oi, professor, pode falar. Só voltando um pouquinho para o tema anterior, né, que a Tatiana não deixou encerrar a discussão, né? Ela, claro, ela está ironizando, né? Agora considera ainda as esquadrias de alumínio feitas em loco, soldadas no canteiro e sem controle. Que é isso, gente? Não, infelizmente, de alumínio eu não conhecia, mas de ferro feito... eu não vou chamar de comum, mas tem muita empresa que compra os perfis e monta as esquadrias no canteiro. Não todas fazem mal feito isso, né? Mas enfim. E eu acho que tem a ver com a pergunta da Andressa também. A Andressa pergunta assim, qual informação de esquadria deve ser indicada no manual do proprietário? E aí tem relação com esse tipo de solução, que às vezes é uma coisa, como é que a gente vai informar isso para o proprietário, né? Se aquilo está sendo montado ali no caixilho. Gente, eu vou voltar para a importância de se considerar a construção civil como uma indústria que produz. Então, nós temos produtos que têm um determinado mercado consumidor. A pergunta é, o quanto que vocês toleram de imprecisão na hora de comprar um medicamento? O quanto que vocês toleram de imprecisão na hora de comprar um alimento? Né? Vocês toleram que não tenha data de validade no alimento? Hoje não, né? Mas ok, então, até que ponto a gente está, no caso, a fim de se responsabilizar por falta de informação? Estamos num caminho ainda, né? Ainda não chegamos nesse final ideal, né? E a questão do manual de uso e operação é bem um exemplo que a gente gosta de comentar, né, professora? É que no mercado as pessoas prestam mais atenção na quantidade de sódio que tenha na água do que o isolamento acústico que tem em esquadria de edificação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter também uma diferença na cultura. Isso é um absurdo. O tempo que uma pessoa fica olhando a quantidade de sódio na água mineral e ela não consegue, e hoje ela não sabe que tem direito ao isolamento acústico quando vai comprar um imóvel. Ela não sabe onde é que vai ler aquilo, né? Então, vejam, são grandezas diferentes, né? É o custo que se tem e o que a gente pode exigir. Mas a quantidade de sódio é importante também, né? É importante. Então, já sabemos ler a quantidade de sódio. Agora tem que saber, vamos ler o resto, né? E de eficiência energética também, né? Eu acho que assim, não podemos esquecer do sódio, né? Aí só está querendo dar uma grandeza do que se leva mais em consideração, né? Mas continuando aqui no estudo de caso, essa mesma edificação nós conseguimos ver que na fachada em frente
a via aqui que realmente a Benjamin, que tinha um grande fluxo rodoviário, ela tinha uma maior intensidade de acústica, de ruído que estava chegando na fachada. E se a gente fosse na parte posterior da edificação, na parte de trás, esse ruído de 70 que era na frente já diminuía para a faixa de 58, chegando a onde criava uma sombra acústica aqui, a faixa de até 52 dB, ou seja, a variação aí gigantesca de 20 dB numa mesma fachada. E aí vem aquela pergunta, eu preciso usar o mesmo tipo de esquadria em toda essa fachada? Então foi essa análise que a gente fez, pegamos um modelo padrão, um modelo para fazer essa análise, já vimos os preços de mercado e em relação ao isolamento acústico, e agora vamos começar a trabalhar em cima de um projeto de fachada com essas análises. Quer comentar ainda mais uma coisa, professora? Sim, sim, sim. Eu acho que já está terminando o tempo, mas eu acho que assim essa figura é muito autoexplicativa, né? De que tendo a informação nós podemos trabalhar com a principal barreira que a gente enfrenta hoje, né? Quando vai discutir desempenho, que é custo. Então nós temos que ter essa informação da cidade. Vejam, a fachada, as pessoas acham que ela é um projeto do edifício. Fachada, ela é meio urbano. Então, ela é o grande elemento, o grande sistema construtivo que vai fazer a transição meio urbano e a edificação. Então, a fachada é extremamente importante e ela não deve ser considerada somente do ponto de vista, então, de uma responsabilidade de quem projeta o edifício. Ela tem que fazer essa transição. E voltando, então, àquela nossa questão inicial, é o mapa de ruído que vai nos dar as melhores informações. E ele tem que ser uma ferramenta pública, né? Que a pessoa consiga realmente entender o que está acontecendo em termos de poluição sonora nas cidades. Maria Fernanda e Reisler. Pode passar o próximo slide ali, Reisler? Não, o slide... Não, volta. A próxima animação. Isso, consegue segurar aí ou não? Sim, já travei aqui. Só para dar uma deixa para vocês explicarem um pouco, se o pessoal observou ali embaixo, né, o nível da rua, um pouco acima, está em azul, né, ou seja, 73, 74 dB, se não está me falhando a memória, 73, 74, 75, memória não, a visão. Né? Aí, quando a gente sobe um pouquinho, cai para 59 e tal, olha que queda bruta. E quando sobe mais, aumenta o ruído, ou seja, eu estou lá em cima, teoricamente, assim, numa primeira vista assim, para o leigo, bom, quanto mais em cima, menos ruído eu tenho, né? Mas aqui na figura se inverte isso. Se vocês puderem explicar como que cria esse efeito eco e tal, enfim, o que aconteceu ali? Eu só consigo explicar desenhando, né? Aí tem um quadro, mas o que a gente tem, imaginem que tem um pontinho ali embaixo que está emitindo som. Esse próprio degrau que forma, né, de um prédio para outro, forma uma sombra acústica. Então, por isso aqui diminui. Mas, de um modo geral, quanto mais alto o pavimento, maior é o nível de ruído que vai incidir ali. Porque a gente tem, então, uma questão do som, que é levado junto com o ar, e com o aquecimento do ar, a gente tem, então, uma ascensão do ar quente, que também leva mais ruído. De um modo geral, os andares superiores são mais ruidosos. Ali embaixo a gente pode ter um efeito mesmo de reflexão dado pelo prédio que está do outro lado da rua, que é uma pergunta aqui do Fernando Pascalotto, né? A construção de novas edificações muda o comportamento da existente? Sim. Muito legal a tua pergunta, Fernando. Porque, olha só, quando não estava construído esse prédio, o prédio que fica do outro lado da rua tinha um determinado nível de ruído, né? Uma exposição ali que incidia na fachada. Depois que esse prédio foi construído, é claro que aumentou o nível sonoro em todo o prédio que está ali do outro lado da rua. Quem sabe futuramente essa preocupação, por exemplo, que a gente tem com a sombra que um prédio faz no outro, sombra em relação ao sol, né? A gente não vai ter, então, em relação à emissão do ruído pela reflexão de fachada, mas isso é muito avançado. Acho que até lá a gente já está todo mundo com carro elétrico, com pouca emissão, né? Não, eu volto para esse ponto aí que tu falou, quanto mais alto o apartamento, maior o ruído. Sim. A gente tem um estudo de um professor italiano. O cara que comprou cobertura lá
Neymar lá em Camboriú se ralou, então. Ele vai ter lá... Não, eu acho que o vizinho do Neymar se ralou, porque ele deve estar colocando uma sonzeira lá fantástica. Eu acho que o trânsito está reclamando dele, provavelmente. Os caras no carro devem estar reclamando. Porque vai contra o senso comum, né? Ou seja, o senso comum nos leva a crer que quanto mais alto o apartamento, mais distante da fonte de ruído, vamos dizer, um carro ali passando na rua, né, na avenida, mais silencioso nós estaremos. Eu acho que fica dentro daquilo que o Fernando Pascoaloto está citando ali, que é justamente um pouco mais complexo, porque eu teria que analisar o entorno. Eu não tenho uma regra. Agora, se eu tiver uma coisa muito formal, assim, né? Edifício, né? Ali todo. E os carros passando no meio, quanto mais alto o pavimento, maior é o nível de exposição sonora. Mas tem uma série de questões. Claro. A Tatiana está perguntando assim, e quando usa a área de lazer no rooftop, é isso? Rooftop, sim. Rooftop é cobertura, né? Ah, gente, eu conheço só cobertura, sorry. Tem agora os bares no rooftop, é a última moda em Paris, Milão, Nova York. Eu tenho que viajar mais. Não olharam a live do Alok? Foi no rooftop dele lá, botou a live de sertanejo. É sertanejo. Até quem usa na cobertura a questão de locais de uso comum, tem outro problema que também é o ruído de impacto, né? Então, acho que nem vamos entrar muito nesse caso, é realmente um problema. E só complementando ainda, professor Bernardo, o que a Maria Fernanda tinha comentado, a questão dos ambientes mais acima terem mais ruído, agora eu vou trazer a questão de coeficiente de arrasto para dar 6123 para determinação de vento, né? Se tu vê o coeficiente de arrasto do vento, o vento ele não vai dar maior intensidade no primeiro pavimento. Geralmente nos primeiros, acima do primeiro. Então tem a questão do coeficiente de arrasto por temperatura e reverberação dos outros prédios que estão gerando ali dentro. Então é uma série de coisas que podem influenciar. Tem uma outra coisa também que o Reisler falou no ruído de impacto, acho que o Marcelo na live anterior falou no ruído de impacto. Veja, a gente tem uma questão também bem interessante, que já aconteceu com alguns clientes nossos ali do ITT Performance, que quando a gente melhora demais o isolamento acústico da fachada, aí nós começamos a ouvir muito mais o barulho dos vizinhos. Então também, vejam, é sempre a questão de equilíbrio, né? Se nós vamos investir num isolamento acústico bem robusto na fachada, tem que atender a tudo. Temos alguns exemplos ali, que acho que nem dá para citar muito o detalhe específico, mas de vizinhos que ouviam coisas que ninguém mais ouvia dentro do apartamento, né? E aí, quando a gente ia medir, a gente só conseguia ver como medidor, porque a gente não conseguia ouvir. Mas era porque a fachada estava fantasticamente isolada, né, do ponto de vista da acústica, e aí qualquer falhinha na construção já se conseguia perceber a presença do vizinho. E hoje, nesses tempos de pandemia, acho que todo mundo está descobrindo o horário que o vizinho toma banho, o horário que o vizinho usa o liquidificador, porque é isso, né? Estamos isolados, mas o som não me deixa ficar só na minha casa, né? Faz com que eu vá até a casa do meu vizinho e com que o limite da minha compra de imóvel não seja respeitado também. Tá bom. Mais algum ponto aí que vocês querem abordar? Senão a gente vai finalizar. Agora que eu me dei conta, Maria Fernanda, nós falamos só de ruído aéreo, fachada, etc. O Marcelo Abela queria ruído de impacto. Ele ficou a semana inteira esperando e não falamos de ruído de impacto, né? Mas fica isso foi... Vamos fazer mais uma, então, Bernardo, de ruído de impacto. Vamos ver se o pessoal está a fim de saber um pouco como fazer o isolamento acústico de pisos. Se quiserem, inclusive, comentar alguma coisa, a gente pode fazer uma live aí sob encomenda. Estamos à disposição. Temos bastante material. Perfeito. Então, só relembrando, quarta-feira nós temos uma live sempre às 6h, né? Uma live quarta-feira de esquadrias, né? Mas mais voltado para estanqueidade e tal, né? E resistência mecânica. Na sexta-feira nós temos uma de reação ao fogo, né? E como os materiais acústicos e térmicos são importantes que se avalie a reação ao fogo. Então, vocês veem que todas as áreas do desempenho acabam estando
ligada de alguma maneira, né? E na segunda-feira que vem, nós encerramos essa nossa primeira leva com a Mayra falando sobre lumínico, Maria Fernanda, é isso? Lumínico? Isso aí, lumínico. A Mayra e a Na Maria próxima Fernanda. segunda-feira a gente vai fazer uma live sobre iluminação natural em Iluminação residências. natural. Esperamos a participação de vocês e comentários também. E aí acaba essa primeira leva, mas que nem a Maria Fernanda falou, nós seguimos o povo, né? Então, se muita gente começar a pedir alguns temas específicos aí, ruído de impacto, ou outros temas, ou a questão do vidro, aprofundar o vidro no desempenho acústico, por exemplo, a gente pode vir a programar mais algumas lives aí sem problema nenhum. O pessoal está pedindo ruído de impacto ali. Estão pedindo rede de impacto? Tem que pedir muito, ainda estão só pedindo. Quando chegar no estão pedindo muito já. Ah, já estão no muito? Ah, bom. Então já vamos ter que marcar daqui a pouco. Certo? Mais alguma coisa? Como sempre, nós gravamos essa live, então a gente deixa lá o link depois para quem não pôde assistir ou quem quiser rever, né? E é isso aí. Se quiserem dar o recado final aí, muito conhecimento. Obrigado aí, Maria Fernanda e Rafael. Muita didática e muito bom mesmo, como a gente já imaginava. Muito bom fazer a live aí. Até a próxima. Muito bom, até a próxima, pessoal. Até mais. Encerramos. Encerrado.